Porque, meu Deus. Fran, não desiste que no final vale a pena, tá? Parece que a gente às vezes sabe tudo. Não vou desistir, não pretendo. Mas é que a faculdade, ela é um mal necessário, né? Tinha um amigo meu que dizia que comida ruim tu come rápido para não sentir o gosto. Então vai lá, faz o que tu tem que fazer, se forma e pronto, né? E depois... Não, mas eu não acho que eu saiba tudo, pelo contrário. Isso, e depois tu vai, a gente precisa, né? A gente precisa ter um diploma, ter uma formação para mostrar que a gente se preocupou com a nossa carreira, entende, Fran? E tu vai querer fazer um mestrado, vai querer seguir por um outro caminho, é importante. Pode confiar, tá? Mas então, galera... Não, mas eu não pretendo desistir, não. Vamos aproveitar que já somos 14 aí, vamos começar a aula, já estou gravando aqui, iniciei a gravação. Bom, hoje a gente vai começar, tá? E eu vou precisar correr um pouquinho mais agora. Desculpa para vocês, mas eu vou precisar correr um pouquinho mais agora, porque semana que vem a gente já tem que entrar na parte web, tá? Na parte de criar um projeto Java com Maven, para a gente já entender o que é um repositório de packages, como isso funciona, por que ele é bom, como é que é um build automatizado de um projeto, testes unitários, a gente vai entrar semana que vem, e eu já quero criar o nosso back-end na semana que vem também com o Spring Boot, tá? Então a gente já vai precisar correr um pouquinho a mais, por quê? Porque eu preciso entregar a segunda parte da matéria na outra semana para o Felipe começar em HTML, JavaScript, CSS e em Vue.js para a gente começar a brincadeira do front-end e dar tempo de a gente conectar o back com o front, né, galera? Tá bem? Mas vamos lá. Comecemos aqui. O que a gente vai falar hoje? Tá? A gente vai falar de duas partes muito importantes também da programação. Eu sempre falo que tudo é importante, tá? Mas tudo é importante, de fato, tá, galera? Hoje a gente vai falar de modularização, tá? E a gente vai falar também de vetores. Vetores é o precursor das listas, também um ponto muito importante, tá? E função é uma coisa também muito fundamental. Por quê? Porque um produto e um projeto, para ele ser modularizado, a unidade básica do módulo é uma função, né? Então, pensemos assim, qual é a função de uma dona de casa, né? A função de uma dona de casa é varrer, arrumar a casa, lavar a louça, deixar tudo pronto, deixar tudo limpo, lavar os vidros e tal. Só que qual é o ponto? Por que eu faço essa analogia, tá? Porque a função de uma pessoa, lá na carteira de trabalho, ela é uma só. Programador, pleno, júnior, sênior, arquiteto de software, analista de sistemas, analista de negócio, tá? E assim como a função de uma pessoa, ela é uma coisa só, ela não pode ser várias coisas ao mesmo tempo, né? Senão a regra da CLT vai lá e te pega, né? Diz, aquela pessoa foi contratada a fazer isso, mas faz várias outras coisas, né? A função de uma função na programação é fazer uma coisa só. Tá? Então, se eu criar um método chamado calcular média, ela tem que só calcular a média. Ela não pode calcular a média, multiplicar o cubo e depois calcular a mediana, tudo junto, tá? Se eu quiser fazer essas três coisas, o que eu faço? Eu contrato 3 pessoas, ou seja, eu crio 3 funções. Calcular a média, fazer a mediana e colocar ao cubo os valores, tá? Então isso é super importante, tá, pessoal? Parece uma coisa tola, mas vocês vão entender que isso é super importante, porque isso começa a deixar o nosso código macarrão, né? O código acoplado. Quando que um código é acoplado? Quando uma função faz várias coisas ao mesmo tempo. Ela calcula a média, ela calcula a mediana, ela faz várias coisas. E o dia que eu preciso só calcular a mediana, eu não consigo, porque eu preciso chamar uma função que faz várias coisas ao mesmo tempo, tá? E isso também é um grande erro dos programadores atualmente, tá? Então, vamos lá. A função, ela também é muito importante pelo conceito de reusabilidade, tá? Todo mundo já deve ter escutado falar no conceito de reusabilidade, tá? Tá, foca só para alertar novamente, o senhor não está compartilhando a tela. Obrigado por me avisar isso 10 minutos depois, Bruno. Obrigado, valeu. Mas vamos lá, vou compartilhar minha tela agora, Bruno. Obrigado, tá? Obrigado a todos aí, galera. Eu sou bem esquecido, assim, né? Mas agora, estão vendo minha tela aí? Sim? Sim. Desculpa, pessoal. Vamos lá, tá? Brincadeiras à parte aí. Então, vamos lá. E só para voltar aqui, tudo que eu falei tá bonitinho aqui nos slides aqui, tá? Depois vocês podem olhar e dar uma conferida. Eu vou compartilhar com vocês, tudo bem, tá? Vamos lá. Então, à medida que um produto vai crescendo, tá?
ele vai ficando cada vez mais complexo. E software, para ficar complexo, é um já. Vocês vão ver que é um já, né? Por enquanto, a gente fez um códigozinho que é uma estrutura de dados corrida. Mas agora a gente vai começar a criar várias funções e cada função ela tem que fazer uma coisa só e vocês vão fazer a função fazer 2, 3, 4 e cada vez mais o código vai ficando complexo, tá? Para isso, a gente tem que modularizar o nosso projeto. O que é modularizar? É criar novas funções, é criar novas classes, ou seja, novos arquivos, para tirar aquele conceito de dentro daquela classe que já está fazendo muita coisa e jogar numa outra classe. Lá naquela outra classe eu vou criar as funções pertinentes dela, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma classe chamada pessoa, dentro da classe pessoa, ela vai ter os métodos que a pessoa sabe fazer. Por exemplo, né? Quando eu falo métodos e função é a mesma coisa, tá, galera? Tá bem? Método e função é a mesma coisa. A gente tá aprendendo função aqui, tá? Função é o conceito mais genérico de método, tá? Porque tem algumas linguagens de programações que tratam function e procedure como coisas separadas, tá? Mas a maioria das linguagens hoje em dia mais evoluídas trata tudo como function, tá? E tudo é uma função, tá? E tudo é um método, consequentemente, tá? Então é importante que a gente fale a mesma língua aí. Fala aí, Cassiano, seja bem-vindo. Tá, então vamos lá, tá? Então, continuando aqui, a ideia de modularização ela é importante tanto para a criação de uma função, quanto para a criação de uma nova classe, quanto para a criação de um novo módulo, de um novo projeto, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo de cada para vocês. Assim como eu posso criar uma função, eu posso criar um novo arquivo, uma nova classe que lá dentro é separado da outra e posso conectar as duas classes, ou eu posso criar um outro projeto, que os projetos também são conectados, tá? Esse é o conceito de reusabilidade, de modularização. Muito importante, tá? Então, já falei um pouquinho dessa parte de modularizações. Benefícios da modularização são vários, né, pessoal? Eu acho que isso é meio evidente, mas ele facilita a detecção de erro. Por quê? Porque quando eu tenho um erro dentro de uma função, eu arrumo só a função e todo o meu código que chama aquela função já está funcionando. Se eu tenho aquele código espalhado pelo meu sistema, eu vou ter que arrumar em vários lugares. E isso não me oferece reusabilidade, é ruim, né? Então, é mais fácil testar um módulo, testar uma função de uma forma individual, é mais fácil fazer manutenção, é mais fácil diminuir a probabilidade de acontecer erro, porque eu estou mais focado no que tem dentro daquela função. Tá? Então, tem uma série de vantagens daquilo ali, tá, pessoal? Uma série de vantagens. Eu posso, por exemplo, criar uma série de classes, uma série de funções e usar essa função em um outro projeto depois, tá? Então, isso tem uma série de benefícios que a gente vai ver, tá? Então, o que é uma função, propriamente dita? Ele é um subprojeto dentro do meu projeto. Então, a gente falou para vocês lá, né? Sempre que a gente criava um projeto, tá? Eu vou criar para vocês agora na aula 3, a aula 2, tem todos os exercícios que eu já botei lá no GitHub, compartilhei com vocês e eu fiz um readme lá para vocês, ó, bem bonitinho para dizer o que tem dentro de cada projeto e tal, e tem todos os projetos publicados lá no GitHub para vocês se divertirem depois, tá? E aqui eu vou criar um novo pacote, que é a aula 3, e eu já vou criar aqui, ó, um exercício 1, tá? Onde aqui dentro eu já vou criar a nossa primeira função, que a gente sempre cria. Qual é a nossa primeira função? Public Static Void Main. Essa é uma função, já é a nossa primeira função. A única coisa é que a gente escreve todo o nosso código dentro da função principal. E por que ela é a função principal? Como é que é principal em inglês, galera? É main. Main. Public Static Void Main. Então, essa é a nossa função principal, ou seja, tudo começa por aqui. E se eu quiser criar uma outra função, eu posso. É só eu fazer assim, ó. Public, copiar. Vou copiar aqui de cima, ó. Public Static Void Main. Vou copiar aqui, ó. Só que eu vou trocar o main por falar, né? É o que eu faço bastante aqui, que vocês já repararam, né? Que eu sei falar bastante, né? Então, olha só. Falar. Então, aqui eu vou botar o Rafael sabe falar, tá? Olha que bacana. E aqui eu criei uma função separada da minha função principal. Então, agora eu tenho a minha função principal e a minha função falar. Assim como eu tenho a minha função falar, eu posso ter a minha função correr, pular, jogar e várias outras coisas. Então, correr, pular, jogar e assim por diante. Tá, galera? E assim por diante. Então, vejam, reparem como o negócio é tranquilo, como o negócio é claro, né, pessoal? É só a gente falar da forma correta. Eu acho que
pessoa acaba entendendo, né? Então, olha que legal. Eu tenho a minha função principal, main. Dentro da minha função principal, eu ainda não tenho nada, né? Se eu rodar esse programa, não vai acontecer nada. Por quê? Porque a minha função principal, ela começa aqui, termina aqui e não está chamando ninguém. A minha função falar está sozinha aqui, está só a declaração dela. Agora, se eu quiser, no meu programa principal, chamar a minha função falar, eu boto aqui dentro, ó, falar, pronto. Agora, quando eu rodar, o meu programa principal vai chamar a minha função falar e vai aparecer lá embaixo, ó. O Rafael sabe falar. Bacana, né? Ó, minha função principal, main, chamou a função falar. Quando ela chamou a função falar, ele chamou esse método que tinha aqui dentro. Assim como eu chamo falar, eu posso chamar o correr, eu posso chamar o pular, eu posso chamar o jogar. Todos um embaixo do outro aqui, ó, e na sequência, como se fosse um algoritmo, que é uma sequência de passos com início e fim bem definidos, ó. Início e fim da minha função principal e dentro uma sequência de passos, que ele faz cada coisa na sua função. Cada função tem a sua função. Olha que frase poética, né? Cada função tem a sua função. Então, a função falar, sabe falar, a correr, sabe correr, a jogar, sabe jogar, e a pular, sabe pular. E se eu rodar tudo isso aqui, ó, a minha função principal vai chamar cada uma delas e cada uma delas vai ser executada. Pô, Rafael, beleza, mas para que eu chamei um monte de função se era só eu fazer isso aqui, ó? O Rafael sabe falar, o Rafael sabe pular, correr, o Rafael sabe pular e o Rafael sabe jogar. Para que então que eu vou escrever um monte de função se eu posso fazer isso aqui direto? Por causa da reusabilidade. Lembra que eu falei para vocês? Hoje só tem uma linha de código aqui dentro. Mas vai que o falar, daqui a pouco se transforme numa função chamada assim, ó, calcular média. E essa função calcular média, ó, calcular média. E essa função calcular média, ela tem uma série de características aqui dentro. Por exemplo, ela pega o N1, vou fazer aqui, índice soma, recebe 3 mais 8 mais 7 dividido por 48 vezes 12. Né? Digamos que seja uma função assim bem complexa, bem cabeluda, entendeu, pessoal? Ó, bem complexa e bem cabeluda. E essa função, ela está aqui dentro e quando eu chamo ela, ela calcula esse valor para mim, ó, e joga o valor na tela. E eu posso chamar essa função lá no meu programa principal. Olha que legal, eu posso chamar essa função quantas vezes eu quiser, posso chamá-la 3 vezes, olha só que legal. Ó, se eu chamá-la 3 vezes, eu vou obter 3 resultados na tela. 0, talvez eu não tenha feito uma coisa tão legal aqui, né? Vou botar uma divisão aqui um pouco menor, tá? Para dar um número decente, tá? Então, olha só, se eu tivesse que fazer isso aqui repetindo lá dentro esse código, olha que coisa esdrúxula que ia ficar dentro do meu código principal. Eu ia ter que repetir isso 3 vezes, 1, 2, 3. Olha que sacanagem isso aqui, né, galera? Que sacanagem com um código, avacalhação num código. Para que fazer isso num código? Ficar repetindo 3 vezes a mesma coisa, dá o mesmo resultado, beleza? Mas olha só que feio que ficou. Olha só, no lugar de eu ter isso, eu vou ter 3 vezes a chamada da minha funçãozinha, galera. Calcular média, olha que legal. 3 vezes a chamada e vou encapsular. Olha que bacana essa palavra, hein? Encapsular a complexidade da função calcular média dentro da função calcular média. Faz sentido isso para vocês, galera? Faz, né? É até bacana, na verdade, isso aqui. Isso cada vez vai fazer mais sentido, tá? Só uma pergunta. Dentro dessa função principal, ali está escrito string args ali. Nas secundárias não precisa colocar? Na função... Ah, não. Então, vamos lá. Olha só que legal. Boa pergunta. Quem que fez isso aí? Foi tu, Marcelo? O Thiago. Ô, Thiago, olha só. Esse parâmetro que a nossa função principal, a main, recebe string args, ela é para quê? Para que se um dia eu rodar esse meu código, eu consiga passar parâmetros para esse cara aqui, tá? Ou seja, se um dia eu rodar esse meu código na mão, eu consigo de fora passar parâmetros para ele, tá? Eu consigo passar valores para essa minha função trabalhar, tá? Esses caras aqui, não necessariamente eles precisam receber parâmetros, mas eu vou falar isso 2 slides depois e vou responder tua dúvida, tá, Thiago? E aí, se tu tiver dúvida, tu me retorna depois, tá? Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. Então, a função de uma função é fazer uma coisa só. Olha que poesia, né? Então, olha só que bacana.
Qual é a ideia? A ideia é eu ter o meu programa principal, representado por esse lado esquerdo aqui, ó, onde a função ela vai fazer uma coisa, essa a minha main, né, como se fosse o main, e quando eu chegar num determinado trecho de código, esse meu código ele vai abrir um programa em paralelo que vai executar uma outra coisa em paralelo, ó, tá? Ou seja, no meu programa principal, quando eu tenho a chamada de uma função, o programa aborta aqui, o meu main aborta aqui, ele para, ele começa lá de baixo na chamada dessa outra função, executa até o final, de forma síncrona, ou seja, esse cara aqui em cima vai ficar esperando e depois ele volta para lá. Vou representar isso com um breakpoint e com debug para vocês entenderem bem o que eu estou falando. Olha que bacana. Quando eu tenho o chamado aqui, ó, ele começou pela minha função principal, claro, ele é a minha principal. Quando ele chamou uma função, calcular média, ele desvia lá para o calcular média, olha lá, entra lá embaixo no calcular média, ó, calcula a média que ele tem que calcular, lá em cima está parado, está esperando, tá vendo? Ó? Calcula, joga o valor na tela, volta lá para cima, chama de novo, calcula a média, volta lá para cima. Chama de novo, calcula a média, volta lá para cima. Final do programa, acabou, viveram felizes para sempre, entendeu? Sacaram, galera? Então, olha que bacana, olha que lógico é o negócio, olha que bem feito que é o negócio, né? Eu tenho o meu programa principal, que ele suspende a minha execução na chamada de uma função, ela é executada, ela é rodada, no retorno dela, ela volta para o meu programa principal e ele continua, tá? E isso eu posso passar parâmetros, retornar parâmetros, uma série de coisas que a gente vai ver agora na sequência, tá? Vamos lá. Função, tá? Mais um toquezinho. Tem bastante coisa, esses meus slides eles são bem verbosos, mas é para vocês depois estudarem de casa, tá? Mas eu não vou ficar lendo aqui, eu vou ficar falando para vocês. E tem uma coisa muito importante no nome de uma função que ela é o seguinte. O nome de uma função, ela tem que ser um verbo, tá? Só que isso é uma convenção. Se você não botar um verbo, botar assim, ó, calcular média. Se eu botar assim, ó, calcula média, vai funcionar? Vai funcionar. Tá? Só que ele não é um verbo. Quando eu boto o nome assim, calcula média, é como se fosse o nome de uma variável, calcula média. Sabe? Quando eu boto um verbo, uma ação, um verbo, calcular média, é como se fosse uma função. É o estado de uma função, é um estado de execução. Então, a verbosidade, se é que existe essa palavra, de uma função, quando eu chamo falar, correr, pular, calcular, média, ela é importante, isso é uma convenção. Se você abrir em qualquer código no GitHub, dos gringos, qualquer um, o nome da função dele vai ser assim, vai ser um verbo. Vai estar escrito assim, ó, do measurement, tá? Por quê? Vai estar o do na frente de fazer, então sempre vai ser um verbo, sempre vai começar com verbo, tá, pessoal? É assim, por quê? Por causa da convenção que a galera botou, porque um verbo, uma função, é uma ação da minha classe, e é por isso que ela é um verbo, tá? Isso é super importante, tá? Então, eu pego códigos aos montes, assim, ó, fala, corre, pula. É bacana, mas isso não é uma função e não segue a convenção, tá? Mas funciona, tá? É legal que você preste atenção nisso. Então, vamos lá. Nosso hello world da função é esse aqui, ó. Public void main, falar. E aqui embaixo, ó, fora do meu programa principal, eu tenho public void main, falar. Oi, eu sei falar. Que é justamente o exemplo que eu fiz para vocês aqui, que o Rafael sabe falar. Ó. E aí, no lugar de eu ficar no corpo do meu programa enchendo de quinquilharia, eu só chamo a chamadinha da minha função. Falar. E sucesso total. Vai lá e chama a minha função, ó. Pau, chamou minha função, o Rafael sabe falar e 3 vezes sabe calcular a média. Como o Rafael sabe falar muito, né? Ou ele fala muito, sabe falar, é uma afirmação meio, né? Mas ele fala muito, olha que legal. Eu vou chamar várias vezes a função falar. Olha que legal que o meu programa vai fazer. Rafael sabe falar, o Rafael sabe falar. Rafael... Olha que legal, né, galera? Que bacana. Tem uma coisa mais bacana que eu posso fazer ainda. Vocês aprenderam o for na aula passada, né? O laço e repetição. Se eu quiser falar 100 vezes, bota aí, vai. Eu faço uma função de 1 a 100, boto falar dentro da função, percorro de 1 a 100 e executo isso aqui, ó. Olha que bacana. Olha que sucesso. Olha lá, ó. 100 vezes o Rafael sabe falar, né? Olha que bacana, né, galera? Isso aqui é muito legal. E aí, aqui eu posso criar de várias formas, tá? E eu gosto de ir mostrando isso aqui, porque como fica gravado, depois vocês voltam, dão mais uma olhada.
complementa para fazer um exercício e tal, e eu acho que é importante, tá? Então, vamos lá. O que é importante também nas funções, tá? A pergunta do Thiago, parâmetros. Uma função, galera, e aí eu vou mais no hands-on do que aqui na aula, tá? Uma função, ela é super importante que a gente passe um parâmetro para ela, ou retorne um parâmetro dela, tá? O que acontece? Aqui eu fiz de 1 a 100, que o Rafael sabe falar 100 vezes. E se eu quiser te escrever na tela assim, ó, o Rafael sabe falar 1, sabe falar 2, sabe falar 3, sabe falar até 100. Como é que eu faria isso? Eu poderia fazer assim, ó. Eu poderia pegar esse código aqui, system out, lá, o Rafael sabe falar mais i. A minha variável de controle aqui do meu fórum. Ele vai dizer que eu sei falar de 1 até 100, olha lá, ó. 1, 2, 3, até 100, olha que legal. Mas eu posso ter um jeito muito mais elegante do que isso, usando função e passando parâmetro, ó. Rafael sabe falar. Quando eu faço falar, eu boto o i aqui no meio, ó. E passo por parâmetro, lá para minha função falar, um inteiro, que é o que é esse i, ó, um inteiro, aqui para mim como passagem de parâmetro para minha função, e aqui dentro eu faço mais i. Olha que legal, o resultado é exatamente o mesmo, ó. Olha lá, só que é muito mais elegante. Eu estou usando uma função que faz isso, que está preparada para fazer isso várias vezes, que pode aqui dentro depois sofrer alterações sem eu mexer dentro do meu programa principal. Olha a reutilização, olha a reusabilidade de tudo isso. Olha a elegância do meu código, entendem, pessoal? É um exemplo bem simples de passagem de parâmetro, tá? Entendem isso? E aí vem um outro exemplo, que ele é até um pouquinho mais simples também, ó. Pô, eu deveria estar criando outros exercícios aqui, né? Para não poluir esse, para depois mandar para vocês. Vou criar o 2 aqui, vou esquecer esse aqui, vou criar o 2, tá? Nesse 2... a única coisa que eu vou pegar dele aqui é a minha função calcular média. Ou melhor, vou escrever a função calcular média. Ó. Eu esqueço um pouquinho o meu programa principal e faço aqui, ó, public static void calcular média. Como se fosse um novo programa, ó, calcular média. Para eu calcular a média de 2 números, o que eu preciso, Thiago? Preciso de 2 números, né? Então, eu vou passar para ela, ó, int n1, que é o número 1, o int n2, que é o número 2. E olha que legal, aqui dentro eu vou fazer assim, ó, int média recebe n1 mais n2 dividido por 2, porque são 2 números, né, Thiago? Return média. Não vou nem retornar nada ainda, tá? Vou escrever na tela, média. Então, lá no meu programa principal, eu vou chamar o meu calcular média. E para eu calcular uma média, ele precisa de 2 parâmetros, o N1 e o N2, que eu declarei aqui, ó, o N1 e o N2. Ele vai somar os dois, dividir por 2 e escrever na tela. Então, aqui eu vou calcular, Thiago. Tu tirou lá na nossa disciplina 8 mais 10. O aluno é dedicado, Thiagão lá. Eu vou lá, vou rodar esse cara. Olha o que ele vai fazer. Vou até debugar para você entender o que ele está fazendo aqui, ó. Olha lá. Ele vai no calcular média, do calcular média, ele entra lá na função calcular média, passando o parâmetro 8, o parâmetro 8 vai encaixar no N1, que eles encaixam nas posições de chamada. Ó. O parâmetro 8 encaixa no N1, o parâmetro 10 encaixa no N2, olha que bacana. Aí aqui eu vou fazer N1 que tem 8, mais N2 que tem 10 dividido por 2 vai dar uma média que vai dar 9, é isso? Ó, e aí eu vou escrever na tela a média do Thiagão 9 e fim, beleza? Olha que legal, eu criei uma função calcular média separada que eu posso chamar ela quantas vezes eu quiser. Olha que bacana, tá? Então aqui eu poderia fazer uma coisa muito legal, olha só, eu poderia fazer assim, ó, vírgula string nome, que é o nome do aluno. E aqui eu poderia fazer assim, ó, vírgula Rafael. Essa aqui era a nota do Thiagão, né? Então eu vou botar a nota do Thiago. O Rafael é um aluno que não é tão dedicado, ó. Eu vou chamar embaixo e vou dizer que o Rafael, ó, tirou, sei lá, 5 e 6, tá? O Lucas aí, ó, tava tirando, a Ana, vou botar a Ana tava tirando umas dúvidas aí, a Ana tá dedicada, hein, Ana? Vou botar aqui, a Ana tirou 9, ó, tirou 9 e 9, olha que bacana. Tá? Quando eu chamar isso aqui, ele vai chamar 3 vezes a minha função, 1, 2, 3. Vai calcular a nota do Thiago 8 e 10, do Rafael 5 e 6 e da Ana 9 e 9. E eu vou debugar aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo. Olha só que legal. Primeira vez que ele chama, vai lá para baixo, ó.
calcula a média do Tiagão. Opa, aí aqui eu só vou arrumar a mensagenzinha da média, ó. Vou botar assim, ó. Uma mensagenzinha bem bacana assim, ó. O aluno mais nome, que é o parâmetro que eu passei aqui, ó, que é o cara que eu estou passando aqui em cima. O aluno mais nome, olha só que legal. Em média mais média. Olha que legal. Olha só que legal que vai ficar esse exercíciozinho aqui, ó. Olha lá. E aí eu vou executando, olha lá, ó. A média do Tiago, a média do Rafael e a média da Ana. Olha lá embaixo. Entenderam, pessoal? E essa é a moral da reutilização, né? De eu isolar isso aqui dentro de uma função. Porque diferente disso, seria eu pegar esse código e eu poluir 3 vezes isso aqui, ó. Fazendo isso aqui para o Tiago, isso aqui para o Rafael. Para que eu vou poluir o meu programa principal? O meu programa principal ele não pode ter nada, ele só pode ter chamada de função, tá? Para ele ficar elegante, para ele ficar bacana. E aí eu passo aqui. E aí eu poderia até complementar, por exemplo, eu poderia fazer uma variável aqui fora. N1 recebe 8, tá? E N1 recebe 8, int N2 recebe 9. Tá? E aqui no lugar de eu passar o 8 e o 10, eu passo a variável N1 e N2, entendeu? E aqui no lugar de eu botar a variável fixa na tela, eu também posso perguntar na tela, né? Lembra do nosso clássico lá, ó? Integer. Eu vou até converter direto, porque eu já estou careca de saber isso aqui, né? Value of JOption pane.show input dialog digite a nota 1. Olha só que legal. E aqui eu já jogo a nota no N1, já jogo a nota no N2 e já calculo a nota do Tiagão, ó. É só para o Tiagão que eu estou passando, as outras ainda estão fixo. Mas se eu quiser, eu boto isso dentro de um laço de repetição e fico perguntando para vários alunos. Então, olha só que legal. Digite a nota 1. Quando eu rodar, olha lá, digite a nota 1 do Tiagão, 10. Né? Digite a nota 2. Quanto é que ele tirou? 8, para ficar a mesma média, 9 que ele tinha tirado. Olha lá embaixo, ó, a média do Tiago é 9, entendeu? E aqui eu vou compondo, né, galera? Vou criando, vou juntando tudo que a gente vem aprendendo, tá? A programação, ela é algo cumulativo. Assim como a gente aprendeu Hello World, depois a gente aprendeu a estrutura condicional do if, else, else if, depois a gente aprendeu o for, o do while e o while, agora a gente está aprendendo funções, depois a gente vai aprender vetor. São todos recursos e componentes e elementos que vocês vão somando no portfólio de conhecimento de vocês e compondo o código, né? E cada vez ir criando coisas novas, tá bem? Pessoal, tudo bem até aqui? Estou falando sozinho, estão me ouvindo? Tá tudo certo? Né? Foca. Oi. Foca. Então, quer dizer que quando eu vou calcular ali aquela função, calcular média ali, N1, N2, quando eu vou jogar lá em cima, eu também tenho que passar esse N1, N2? Quando tu jogou ali na função, ou no parâmetro. Uhum. E aí, quando tu chamou lá em cima, eu também tenho que ter esse N1 e N2 também lá. Tem, mas é que assim, Bruno, só respondendo tua pergunta, o que tem no teu programa principal não é o mesmo que tem no dentro da tua função, tá? Quando eu sou o programa principal, olha só, eu sou o programa principal. Quando eu chamo a variável, a função calcular média, que é tu, eu pego o meu N1, tá? Que aqui eu vou chamar de nota 1, só para tu entender que o nome da variável não precisa ser o mesmo, tá? Nota 1, tá? Eu vou pegar nota 2 e eu vou pegar o nome do Tiago. Vou dizer, Bruno, tu é a função calcular média, pega a minha nota 1, que é 5, pega a minha nota 2, que é 3, pega o Tiago e trabalha do jeito que tu achar melhor. Quando eu te chamar, Bruno, quando eu chamar a função calcular média, essa variável casa com essa casa com essa e essa casa com essa, entendeu? Não importa o nome lá dentro do meu programa principal que essa variável tenha, tá? Ele casa a ordem que tu passa, tá? Ele faz uma cópia do que tem nessa variável para essa aqui. Dessa variável para essa aqui. Dessa variável para essa aqui. Entendeu? Entendeu, Bruno? Então, quando tira então, lá embaixo, ela é totalmente distinta, né? Aí quando volta... Ela é totalmente distinta, tá? Aqui eu posso chamar aqui, ó, nome do aluno
na função. Ela é totalmente distinta, não tem nada a ver com o que está aqui, ó, no Thiago, tá vendo? Ó? Aqui, a variável, vou botar aqui em cima a variável nome, ó, vou até isolar aqui, ó, string nome recebe o Thiago, né? Ó, vem que eu estou isolando essa variável aqui, ó, e aqui em cima ela chama nome. Quando eu passo aqui ela chama nome, mas aqui ela chama nome do aluno. Não importa, são variáveis distintas, porque essa função não tem nada a ver com essa função. Uma chama a outra e passa parâmetros para a outra trabalhar, entendeu? Entendeu, Bruno? Sim, fechou. E olha só que legal, aí aqui tem um complemento muito legal, que é, do mesmo jeito que eu passo parâmetros para minha função, tá? E aí, galera, vou falar uma coisa para vocês aqui, que dependendo da linguagem de programação muda, tá? Em Java, toda passagem de parâmetro, ela é por valor, tá? Isso é uma discussão gigante no mundo do Java, galera mais experiente aí, tá? Ah, quando eu passo uma variável, ela é por valor ou ela é por referência, tá? Olha, eu já li várias vezes sobre isso e a conclusão que eu chego é que ela é por valor. Mas no final eu passo o valor da referência, tá? Mas quando ela passa, ela copia aquela referência para uma outra e passa a referência para aquele cara, tá? Depois, um outro momento, a gente entra nessa discussão, tá? Mas voltando para cá. Qual é o ponto agora? Do mesmo jeito que eu passo valores, eu posso retornar valores da minha função, né? Então, por exemplo, esse calcular média, do mesmo jeito que ele passa parâmetro, ele pode retornar um parâmetro. Vem essa palavrinha void aqui, ó. Void. Void quer dizer que ela não retorna nada. Ela evita um retorno, tá? Mas eu quero retornar a minha média, ó, que ela é inicializada aqui dentro. Eu quero não escrever na tela a minha média. Eu quero return média. Eu quero retornar a minha média. Para eu retornar a minha média, eu preciso saber que tipo é a minha média, trocar aqui o void pelo tipo da minha variável de retorno, que é média. E agora, olha que legal. Esse calcular média aqui, ó, ele passa a receber um retorno. E esse retorno eu posso jogar numa variável chamada média calculada. Olha só que bacana. Eu chamei uma função, passei parâmetros, ela calculou lá dentro o que tinha que calcular, return retornou para mim alguma coisa, eu joguei essa coisa dentro de uma variável, e no meu programa principal eu escrevi na tela o resultado. Olha que legal. Nesse caso agora, a minha função, ela só calcula e retorna, calcula e retorna, calcula e retorna. Eu pego o retorno, jogo numa variável, e aí escrevo na tela, ou faço um if, por exemplo, como ela é uma média, eu vou fazer assim, ó, se a média calculada for maior ou igual a 6, né, e aí a gente já está inventando coisa aqui, ó, aluno aprovado, né, aprovado, else aluno, vou botar o cara em recuperação, né? Para não reprovar o cara, né? Aluno em recuperação. Vamos ver aqui se todo mundo vai passar, hein, galera? Vou chamar aqui, ó. Agora eu vou tirar essa galera daqui, tá? Vou tirar essa galera daqui. Vou chamar aqui, ó. A nota 1, o cara tirou 2. E a nota 2, o cara tirou 4. A média do cara aqui vai ser 3,5. Ele vai reprovar. Vou chamar esse cara aqui de alface. Tá? Para não ter ninguém aí com esse nome, para não reprovar ninguém, né? Olha só que legal. Vou lá e vou rodar o cara aluno em recuperação. Olha que bacana. Aluno em recuperação. Então, eu ainda posso botar assim, ó. O aluno. Bota aqui ainda bota o nome do alface, ó. O aluno. E aí a gente tira o alface daqui, joga numa variável chamada nome, ó. String nome. Bota o alface numa variável, né? Para a gente aproveitar a reutilização, ó. Tanto aqui quanto aqui, ó. O aluno de nome alface, né? Continua aqui. Está em recuperação. Olha lá. Olha que bacana. Faz sentido, galera? Bacana, né? Vamos dar um espacinho aqui para ficar bonitinho, né? Tá? Então, olha só que legal que a gente fez aqui. Já fez várias coisas aqui. Tá? Criou uma função. Olha só, criou uma função. Essa função recebe 3 parâmetros.
a nota 1, a nota 2 e o nome do aluno. Pega a nota 1 e a nota 2, calcula a média, retorna a média calculada, joga numa outra variável lá no meu programa principal, vê se essa variável é maior ou igual a 6, se for, o aluno está reprovado, se não está aprovado, se não está em recuperação, né? Então, olha quanta coisa eu fiz já usando uma função, galera. Olha que bacana, olha que coisa rica que uma função é, tá? Então, bom, só continuando para não encher muita bola da função aí, né, galera? Olha só, do mesmo jeito que eu falo do return ali, ó, aqui eu dei um exemplo de retorno, exatamente com calcular média e tal, eu mostro para vocês como funciona. E aqui, eu jogo 3 exercícios, tá? Para vocês depois fazerem em casa, tá? Para a próxima aula e para vocês se divertirem aí no final de semana. Então, ó, criar um algoritmo para calcular a média de N alunos, ou seja, no começo do programa vocês vão ter que perguntar assim, quantas notas vocês querem calcular? A nota de N é 10 alunos. Aí vocês vão fazer uma função para calcular a nota de 3 alunos, né? 3 notas. Vão ler o nome do primeiro aluno. As 3 notas do primeiro aluno, chama a função, calcula a média, retorna e escreve na tela. Lê do segundo aluno, e assim vai até 10 alunos. 10 é o N, mas o N pode ser 2, 3, N alunos, tá? Tem uma outra aqui que é o seguinte, ó. Fazer uma função que verifica o sinal de um número inteiro. Retornar -1 se o número é negativo e 1 se o número é positivo. Ou seja, vou fazer uma função chamada verificar sinal. Se esse número for negativo, é isso? Ele retorna -1. Se esse número for positivo, ele retorna 1, tá? E aí vou fazer a terceira aqui, que é o seguinte. Faça um programa que lê 3 valores e os envia para uma função. E retorna o maior deles. Como é que eu faço uma sequência de if para saber se o N1, N2 e N3, qual deles é o maior número? Como é que eu faço isso? É um bom exercício para vocês fazerem para treinar. E isso dentro de uma função. Tá, galera? Bem, esse exercício para depois vocês fazerem em casa. Tá? Então, vamos lá. Tipos de variáveis. Só continuando aqui. Tá? Existem 2 tipos de variável, tá, pessoal? Uma variável chamada local e uma variável chamada global, tá? O que é uma variável local? É aquela variável que ela está declarada dentro do escopo da minha função. Sendo a minha função o meu programa principal ou qualquer uma das minhas outras funções. Por exemplo, aqui o meu main, tá? Eu tenho várias variáveis locais, porque ela está declarada no âmbito da função main, né? Abre parênteses, fecha parênteses, está dentro do main. Então, N1 recebe 0, N1 é uma variável local. Por que ela é local? Porque eu não consigo usar ela lá dentro da minha função calcular média, a menos que eu passe ela por parâmetro para calcular média, tá? Mas eu não consigo usar ela lá dentro. Por exemplo, aqui eu calculei a double média retornada. Eu não consigo usar essa função média retornada lá dentro do calcular média. Vou dar um exemplo claro para vocês. Tá vendo que aqui eu declarei uma função média calculada? Essa função é uma função, não, uma variável, média calculada. Essa variável, ela não existe aqui dentro, ó, do calcular média. Se eu usá-la aqui, ó, o programa vai chiar, olha ali, ó, vai dizer, ei, o que tu está fazendo, cara? Essa função, essa variável não existe aqui. Queres criar essa variável? Tu cria, mas ela não existe. Ou tu passa ela por parâmetro para ela poder ser utilizada lá dentro da minha função. Ó, aí ele vai deixar, ó, tá vendo? Mas desse jeito, declarando ela lá em cima, tentando utilizá-la dentro da outra função, isso aqui não é possível, tá? Então, o nome disso é uma variável local. Ela é declarada dentro do escopo da minha função. Pode ser o programa principal, pode ser o calcular média, pode ser qualquer outra função. Então, aqui, ó, double média, média é uma variável local. Por isso que eu dou um return média, para ela retornar para a minha função, que chamou aqui, ó, calcular média, jogar numa outra variável, média retornada, o valor da minha média calculada. Por quê? Porque aquela variável foi declarada no âmbito, dentro da função calcular média. Isso é uma variável local, tá? Do mesmo jeito que existe uma variável local, tá? Existem as variáveis globais também, tá? O que é uma variável global? É uma variável declarada fora do escopo da minha função, tá? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó, tá? Olha só o que eu poderia fazer. Para não precisar passar o N1 e o N2 aqui, ó, e o aluno na minha função, eu poderia fazer assim, ó. Eu posso tirar esses caras daqui,
posso tirar esse cara de dentro da minha chamada, tá? Ele vai reclamar que N1 e N2 ele não reconhece aqui, tá vendo? Ó? Eu posso pegar a inicialização dos meus valores N1 e N2, tá? E eu posso colocar aqui fora, ó. Olha lá que legal. Posso colocar aqui, ó, static int N1 recebe 5. Static int N2 recebe 6. Olha lá que legal, o programa parou de reclamar. Ó. E a variável que ele está usando agora aqui, ó, é a minha variável global. Eu posso inicializar esses valores aqui dentro. Ó. N1 recebe... Posso começar essas duas variáveis com 0 aqui, ó, na execução do programa. Posso dizer que no meu programa principal o N1 vai receber 5, o N2 vai receber 6. Tá? E aí, quando ele chamar a minha média, ó, lá embaixo, ó, ele vai usar o N1 que está lá em cima e o N2 que está lá em cima. Eu vou debugar isso aqui para vocês entenderem o que está acontecendo. Olha só que interessante, tá? Ó, alface é o nome do aluno, né? N1 tinha 0 dentro. Agora ele vai ter o valor 5. N2 tinha 0 dentro. Agora ele vai ter o valor 6. Agora ele vai chamar a minha função média, calcular média, lá embaixo. N1 tem o valor 5 e N2 tem o valor 6, que eu inicializei aqui e que eu joguei lá fora, na variável global, que qualquer função consegue ler o que está na variável global, porque ela não está no escopo da função. Ela está fora, ela está lá fora, tá vendo? E aí vai funcionar igual. Ele vai somar, vai calcular a média, vai jogar na tela, vai dizer que o aluno está aprovado ou reprovado e viveram felizes para sempre, tá? Isso aqui vai funcionar também, tá, pessoal? Tá? Então, só vou voltar o meu programa aqui, tá? E vou criar um outro com a variável global, tá? Vou criar aqui, ó, exercício 3 com a variável global, tá? Exercício 3 usando variável global, para deixar aqui separadinho para vocês estudarem, ó. Passagem de parâmetros e usando variável global, que é usando a variável lá fora, né? Que ela não está declarada aqui dentro, ó. Ao contrário do exercício 2, que ela poderia estar declarada aqui dentro, ó. Vou até declarar para ficar mais claro aqui, ó. N1 recebe 2 e N2 recebe 4. E aqui vou trocar as variáveis por N1 e N2, para ficar igual, tá? E para não confundir com esse N1 e N2 aqui, ó, eu vou mudar o nome desse parâmetro aqui. Vou dizer que aqui é nota 1 e aqui eu vou dizer que é nota 2. Tá? Para mostrar para vocês que essa variável aqui, ó, N1, N2, que passa aqui, ó, é diferente da que ele recebe aqui. Aqui ele recebe uma cópia para ele trabalhar aqui, ó, tá? Beleza? Enfim, tá, galera? Isso aqui é para mostrar para vocês que existem variáveis globais e variáveis locais, né? Uma variável global é a variável que é declarada lá fora, fora do escopo da minha função principal e das minhas funções. A local é que é declarada dentro da função. Lembrando uma coisa, isso aqui não tem nada a ver com Java, tá? Isso aqui tem Node, JavaScript, isso aqui tem .NET, isso aqui tem Python, isso aqui tem qualquer linguagem. O conceito é exatamente o mesmo. Felipe, tu tá aí? Sim. Quer dar uma palavrinha sobre isso aí? Como é que isso é em JavaScript, em Node e tal? Isso funciona da mesma forma, acho que está bem correto. É um recurso que tem disponível para a gente usar e que cada linguagem a gente vai declarar de um jeito, né? No Java tem essa sintaxe, mas em outras linguagens são sintaxes diferentes, mas o conceito é o mesmo. Por aí. Uma pergunta, professor, pode ser o Felipe ou o Rafael. Vamos supor que essa variável estática, né? Ela ainda não tivesse o valor, por exemplo, no slide que está 7 ou 8, que fosse uma função que iria me retornar o valor dessa variável e ela se tornaria estática. Teria como isso? Não. Não entendi. Depois ela se tornaria uma variável global? Isso. Por exemplo, ali ela já está declarada N1 igual a 7, né? Mas vamos supor que eu não teria esse valor ainda de 7. Se fosse uma função que eu ia realizar no programa ali, que ia me retornar esse valor, mas eu gostaria de deixar ele para fora.
Assim, é que no caso teria que declarar igualzinho ali, né? Static double N1, static double N2, só que tu poderia declarar só o ponto e vírgula no final ou botar como 0. E quando teu programa começa, aí tu pede para o usuário qual que vai ser o valor da nota de N1 e de N2. Mas ela já precisa estar declarada como uma variável global. Isso. Deixa eu mostrar um exemplo para ti. Aqui, por exemplo, ó, a gente inicializou N1 com 0. No programa principal, ela mudou para 5. Se eu quiser aqui embaixo, ó, dentro da função, mudar esse N1 para 12, eu posso também, ó, vai mudar para 12. E depois de tudo feito, eu ainda posso mudar esse N1 aqui para 25. Ó. Vendo? A variável global, ela pode ser mexida quantas vezes tu quiser, em qualquer lugar, em qualquer escopo, a qualquer hora. E esse é exatamente o problema da variável global, tá? E caso ela fosse uma string, no caso lá em cima, teria que ter parênteses entre aspas duplas? Sim, uma string se comportaria igual, ó. Tu ia fazer assim, eu vou botar o nome do aluno aqui em cima, tá? Static string nome. Recebe vazio, ele começa com vazio. Aqui o nome, que começaria com alface, ó, vai começar, quando chegar aqui vai ser alface. E se eu quiser lá dentro da minha variável trocar o nome do cara para caneta, eu troco aqui dentro também, entendeu? Sem problema nenhum, vai funcionar igual, tá? Era essa a dúvida aí, ficou claro agora, obrigado. Pra qualquer tipo de variável. Tipo de variável não importa, tá? Vou até deixar um... Viu, Rafa? Pode falar. Eu tenho uma dúvida, cara. É o seguinte, por exemplo, eu tenho lá uma classe de rotinas, por exemplo. Uma classe que eu vou compartilhar uma variável global e que em determinada tela, em determinada classe, eu preciso saber qual é o valor que está atribuído a essa variável. Eu não posso dar um nil porque senão ele vai zerar. Isso. Então, como é que eu criaria essa classe para que eu ainda conseguisse recuperar o valor que ela está no programa, no projeto, executando? Legal. Assim, Alexandre, qual é o conceito do static, tá? Se tu tira esse static aqui, ó, ela passa a ser uma variável de estado, contextual, tá? Ou seja, tu precisa instanciar essa classe para te utilizá-la, tá? Se tu coloca um static na frente, não precisa mais instanciar essa classe para te utilizá-la, tá? Vou te dar um exemplo bem claro aqui, ó. Se eu criasse uma nova classe aqui, chamada, por exemplo, a classe static, só para ter uma noção, tá? Vamos chamá-la de classe static, tá? Aqui dentro eu posso criar uma variável, tá? Static int pool. Vou chamar esse cara de pool. Ele vai começar com o valor 0. Alexandre, beleza? Esse cara aqui, ó, ele pode ser uma variável pública, ele já é, se não tiver visibilidade, ele já é, na verdade, tá? E em qualquer lugar do teu sistema, Alexandre, sem perder o valor, tu pode chamar esse cara. Então, aqui dentro, ó, em qualquer lugar do meu código, eu posso fazer isso aqui, ó. Nome da classe, ponto, pool, recebe 2. Mudei o valor. Tá? E agora, lá dentro de outra função, eu vou chamar aqui também, agora vou dizer que agora ele tem 8. Tá? Se eu tiver numa outra classe, Alexandre, quanto à execução desse programa, eu posso chamar esse static, classe static.pool em qualquer lugar e ele vai me manter o valor que está salvo ali. Por quê? Entendi. Porque esse static é o que me garante que esse cara é uma variável de seção. Entendeu? Ele me dá o poder de trabalhar como seção. Se eu tiro esse static da frente, ó, ele passa a ser uma variável contextual. Daí eu tenho que, quando eu for utilizá-la, instanciar a minha classe, para daí sim poder botar um valor dentro dela. Só que cada vez que eu instancio a minha classe, pelo meu código espalhado, Alexandre, esse cara muda de valor, zera, que é o que tu falou. E aí tu perde o escopo dela, entendeu? Sim, era essa a dúvida. Perfeito. Entendi. Perfeito, tá? Em Java, galera, a gente usa muito esse static aqui, ó, quando a gente não quer instanciar a classe. A gente... instanciar uma classe quer dizer que eu vou usar aquela classe do jeito que ela me foi declarada e
uma instância particular dela. Quer dizer que agora ela passa a ser única, né? E cada vez que eu instancio ela, ela é única. Por isso que tu tem o valor único dela, tá, Alexandre? Quando eu uso esses statics, ó, que é o que eu estou fazendo aqui em cima, ó, é como se fosse uma coisa global, geral, né? Contextual, para não confundir com variável global, tá? Que o meu método é static, daí eu não preciso declarar ele e tal. Eu vou falar bastante disso quando a gente começar a falar de injeção de dependência em Spring, tá? Vai ficar mais claro para vocês também, tá bem? Bem, deixa esse cara salvo aqui. Aí a gente está falando aqui, então, é variável global, variável local. Então, basicamente, a local é aquela declarada dentro da função, só funciona dentro da função, e a global declarada lá fora. Por que a variável global ela é ruim? Daí até vou usar esse exemplo do Alexandre aí, tá? Ó, eu poderia criar uma outra classe e botar aqui a minha variável N1 pública, N1, N2 e nome, tá? E aí eu posso usar isso aqui onde eu quiser. Posso só chamar aqui, ó, static. Posso trocar aqui, ó, tirar esses caras aqui de cima. Olha só que legal. Posso chamar assim, ó, static.nome. Esse meu nome tá lá dentro, ó. Foi o nome que eu chamei? Static.nome. Faltou o static lá na classe. Static.nome. Esqueci de botar o static na frente. Valeu, Felipe. Ó, static.nome, variáveis globais, estáticas, né, ó. Posso fazer assim, ó, static.nome, olha que legal. Eu estou hospedando as minhas variáveis em uma outra classe, ó. Static.nome. Olha lá que legal. Static.n1. Tá lá dentro da outra classe, ó. Olha lá que legal. Ó. Static.n2. Tá? Olha lá. Que foi que o Alface está me reclamando aí, Alface. Vamos. Ah, porque não era uma string. Inteiro, vazio, tá? Então, olha lá. E olha que legal, que nome, né? Static.nome. E aí eu tenho que mudar todas as referências dela. Por quê? Porque essa minha variável global, ela está sendo inicializada lá na classe, lá no arquivo static, ó. Olha lá que legal. Tá vendo? Eu tirei a declaração daqui, da minha classe, de dentro da minha classe, das variáveis, e joguei para uma outra variável. Isso, para uma outra classe. Isso é totalmente possível de fazer também, é o conceito de reutilização e de modularização, né? Além de usar função, eu estou usando as minhas variáveis numa outra classe também. Posso fazer isso, tá, pessoal? Não tem problema nenhum, tá? Isso aqui parece meio maluquice, assim, nesse contexto aqui, não faz muito sentido, mas eu posso usar também. Então, só deixa eu voltar ao nosso exemplo aqui para não confundir a cabeça da galera aí, né? Vou botar minhas variáveis de volta aqui, deixa elas quietinhas, bonitinhas aqui, tá? Beleza, galera? Então, variável local, variável global, função, vários conceitos importantes, veja bem. Eu realmente falo bastante, né? 5 para 1 já, tá? E aqui eu vou falar para vocês do conceito de encapsulamento, tá? E a gente vinha dizendo, pô, realmente, por que é ruim eu ter uma variável global? Porque se eu tivesse aqui dentro um monte de função, aí daqui a pouco eu vou ter aqui a função falar. Dentro da minha função falar, eu vou estar mexendo nesse N1 aqui, ó. Eu vou estar mudando o valor de N1, tá? Olha que coisa doida isso aqui, tá? Aí dentro da função falar, eu vou estar mudando o valor de N1, tá? Void. Tá? Está mudando o valor de N1. Aí aqui dentro da função correr, eu vou estar mudando o valor do N2, tá? Olha só. Então, olha que coisa meio estranha quando eu uso variável global. Eu começo a poluir o que tem na minha variável e cada função começa a mexer na variável N1, na variável N2 e é muito fácil, galera, a gente perder o controle disso. Aí começa a ficar uma coisa descontrolada, uma coisa ruim, tá? Isso começa a ficar uma coisa descontrolada, tá? Variável global. Mas como variável global ela é um mal necessário, existe um conceito chamado encapsulamento, tá? O que é o encapsulamento, tá? Como a gente tem variáveis públicas e que qualquer um pode ficar acessando de qualquer método e tal, a ideia é que eu encapsule essa variável para quando eu precisar acessá-la, eu acessá-la através de uma função, para não chamá-la direto. Isso me oferece mais reusabilidade,
mais fácil de testar, mais fácil de eu saber quem está mexendo nela, mais fácil de uma série de benefícios, tá? E aqui eu fiz um exemplinho para vocês que tem mais ou menos a ver com tudo isso que a gente fez aqui, ó, tá? E que daí eu vou fazer aqui agora no exercício 4, para eu não poluir esse exercício aqui, né? Exercício 4 e deixar tudo prontinho e bonitinho para vocês, ó. Tá? Vou pegar aqui essas duas variáveis que eu botei aqui, ó, N1 e N2, e vou mostrar para vocês mais ou menos o que seria o conceito do encapsulamento. Tá? No lugar de, na minha função N1 aqui, ó, vou dar um exemplo bem simples. Eu chamar direto N1 e na minha função falar, tá? Minha função falar, eu usar também direto, ó, falar, eu usar direto o acesso a N1, tá? Por exemplo, aqui dentro eu vou escrever N1, vou modificar N1, ó, vou modificar, ela começou com 0, aqui eu vou botar o valor 1, vou escrever na tela, depois vou mudar para o valor 2, tá? Quando eu mudei o valor 2, eu chamei a função falar, lá dentro da função falar eu escrevi também o N1, e aí também eu mudei o valor de N1. Olha só que esculhambação, entendeu, galera? Olha que avacalhação, que prostituição que virou essa minha variável N1, tá? Então, assim, quando eu tenho uma variável global, ela é ruim por isso. Todo mundo pode botar a mão nela, entendeu? Então, para ela ficar menos ruim, né? Menos ruim, como diz o manezinho, menos ruim, né? Para ela ficar menos ruim, galera, o que a gente fez? O que a galera, o conceito da programação orientada a objeto, deixa eu entrando nisso. A gente criou um conceito de encapsulamento, que é um conceito de que quem quiser mexer nessa função, quem quiser mexer nessa variável vai ter que passar por uma função. Então eu faço assim, ó, public void static void setN1, tá? Passando o valor que eu quero mexer no N1, tá? Passando o valor que eu quero mexer no N1, aí aqui dentro eu passo a mexer no N1, tá? Então eu digo aqui, ó, dis.N1, isso aqui não vai funcionar, mas N1 recebe param N1. Vou chamar para a gente não confundir as variáveis, tá? Então N1, que é a minha variável global, recebe param N1. Tá? Se eu quiser pegar o valor de N1, eu faço public static int get N1. Tá? E aí eu dou um return N1, que daí ele pega o valor que está lá em cima, ó, e me retorna. E esse cara, eu mudo a visibilidade dele para private, ou seja, para privado, né? A galera não ficar botando a mão nele, apesar de que no contexto dessa classe não vai mudar muita coisa, tá? Esse caso é se eu estivesse jogando lá para outra classe. E no lugar de eu ficar mexendo direto em N1, eu chamo a função setN1. E aí, ó, eu passo o valor que eu quero mudar. N1. Né? setN1. O valor 2. Daqui eu mexo mais em N1 aqui. Ó. setN1. Com valor 2 também. Né? Ó. E assim eu vou, entendeu? E quando eu quero mexer na variável N1, eu uso getN1. A mesma coisa, ó. Dou um getN1. Por que isso me garante um encapsulamento? Porque o dia que eu quiser mexer em alguma coisa desse N1, eu posso mexer dentro dessa função aqui, tá? Eu também posso tirar esse N1 daqui, ó, e colocar esse N1 em uma outra classe, tá? Para eu poder usar esse private, não deixar o pessoal mexer direto nela, e posso fazer uma série de outras funções em cima dela. Galera, então esse é o conceito de encapsulamento, tá? Vou comentar essa aula de hoje também, ó. Vou meter ela lá no Git para vocês se divertirem um pouco depois com esses exemplos aqui também, tá bem? Pessoal, já são 2 horas, era para eu falar mais uma aula inteira hoje, eu não consegui, infelizmente, tá? Vamos ter que encerrar aqui a aula de hoje, vou publicar a aula de hoje, vou colocar esses exemplos lá para vocês, tá? E eu queria que vocês fizessem aqueles exercícios que eu propus aqui nos slides anteriores. Pode ser assim? Pessoal? Sim. Pode sim. Pode ser assim, tá? Acho que foi uma aula um pouco mais... evoluímos um pouquinho com os conceitos aqui e tal, né? Talvez a galera aí que não tá tão no hippie aí
não tá ligado tanto nesse conceito, ou o pessoal que está começando agora, mas essa aula é uma aula super importante para fazer um bom review depois em casa, tá? E o exercício que eu me refiro são esses exercícios aqui, tá? Esses 3 exercícios aqui, ó. É muito que você fizesse ele em casa, seguindo as aulas aqui, vocês não vão ter problema seguirem as aulas, é mais um problema interpretativo, tá? E é um reforço que a gente tem para a próxima aula, a gente dá mais uma voada, que daí a gente vai para a lista e já começa na criação de um projeto mais bacana, tá bem? Pessoal, valeu por hoje aí, tudo de bom para vocês, vou subir a aula aí na sequência, tá? Abraço. Professor, Oi, como que vai funcionar a entrega do trabalho? Que o senhor falou que ia ser por apresentação hoje? Não, é que eu corrigi o trabalho na aula de ontem e postei um vídeo da correção dele, tá, Fran? Então, se tu fez, sucesso total, tá bom? Tá bom, obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais.